Continuando o nosso estudo das ligações químicas, vamos ver agora a ligação dativa e ligação metálica. Então, como seria cada um? Então, vamos começar com a ligação dativa. Muito bem, dativa. Vamos ver o que quer dizer isso. A ligação dativa é um caso particular da ligação covalente. Então, quer dizer que tem um compartilhamento de elétrons, sim, mas nós já vamos ver como ocorre. Então, lembrando lá do último exemplo, oxigênio e enxofre. Então, vamos de novo com oxigênio e enxofre. SO. Muito bem. Todos os dois já vimos. Os dois têm 6 elétrons na sua camada de valência. Então, eles vão dispor os 6 elétrons da seguinte maneira. Vamos fazer aqui uma simulação. Por oxigênio azul. Muito bem. Então, aqui eu tenho as ligações. Uma ligação, duas ligações, entre o enxofre e o oxigênio. Tudo certinho, todo. Todos eles estão com 4 elétrons compartilhados e 4 elétrons exclusivos. Tudo bem? Tudo bem. Ela pode ser representada assim também. Um traço assim e oxigênio assim. Então, essa também é a representação da ligação covalente. Muito bem. Agora, vejam assim, nós temos aqui um SO. Essa ligação forma SO. E se fosse um SO2, monóxido de enxofre dióxido. Como ocorreria isso? Então, ocorre da seguinte maneira. Vamos voltar a esta simulação aqui e nós vamos aproximar mais um oxigênio aqui. Então, o oxigênio tem 6. Então, vamos fazer aqui embaixo. Aqui o enxofre está assim. E este oxigênio que está nessa distribuição aqui. Aqui está a dupla ligação entre eles. Então, tem um duplo compartilhamento de par de elétrons. Muito bem. Agora, se eu aproximo outro oxigênio aqui, pode ser que eu possa colocar desse lado, não tem muito claro, vamos fazer aqui. O oxigênio continua com os seus 6 outros, não esse. 6 elétrons. Estou fazendo desse lado para não ficar muito carregada. O que vai acontecer? Como ele vai se ligar nesse enxofre? Se ele compartilhar 2, o enxofre deixa de ter os seus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já está completo o enxofre. Ele não precisa mais de elétron na sua última camada. Ele já está dentro da regra do octeto. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer um rearranjo aqui, nesses elétrons, ó, vamos fazer assim, de tal forma, depois detalhamos isso aqui, que ele fica com a ligação deste formato aqui. Ó. Como assim? Ele é que cede os 2 elétrons desta ligação. Então, aqui, o enxofre está ligado com uma ligação dupla, neste caso aqui com o oxigênio, e aqui com uma ligação simples. E esta ligação, pode ver, ó, o oxigênio, este oxigênio não entrou com nada nessa ligação. Os 2 elétrons que vieram aqui para fazer esta ligação
são do enxofre. Por isso ela se chama assim, dativa. É um só dos elementos que dá os elétrons para a ligação. Então o enxofre tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 2 exclusivos, 4 compartilhados com esse oxigênio e 2 compartilhados com esse oxigênio, sendo que esses 2 aqui compartilhados com esse oxigênio é exclusivamente dele. Muito bem, e esse oxigênio agora está equilibrado, quer dizer, está estabilizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A representação naquele formato é feita assim. E esta ligação, que só um que dá os elétrons da ligação, que fornece os elétrons para o compartilhamento, é usado uma setinha com oxigênio. É só o enxofre que está aqui, estão compartilhando, e aqui a setinha é só o enxofre que está. Então ele pode ser representado assim ou assim. Essa ligação se chama então ligação covalente dativa, ou simplesmente ligação dativa, que é a ligação onde um único elemento fornece os elétrons do compartilhamento. Mas uma outra forma de representação pode ser assim também. Então o que temos aqui? Aquele primeiro oxigênio que faz o compartilhamento. Ele cede 2 elétrons e o enxofre cede 2. Então essa ligação aqui é covalente. Covalente, ligação covalente. Coordenada. Como coordenada? Sim, há uma coordenação dos 2 átomos distribuindo elétrons. E esta outra ligação aqui, acabamos de ver, ela é uma covalente dativa. Então veja, aqui está o oxigênio com seus 6 elétrons que tinha inicialmente e os 2 compartilhados, que o 2 pertencia apenas ao enxofre. E aqui está, nesse círculo, o enxofre com seus 8 elétrons na sua disposição. Também pode ser representado dessa maneira. Então não tem grande segredo, é só uma representação a mais aí, ok? Vamos ver aí ligação metálica. O que são essas ligações metálicas? Com esse nome aqui, né, ligações metálicas, óbvio, claro, né, evidente que só pode ser metal com metal. Muito bem. Quais são as suas características? Então, os metais têm a característica de fazer um sistema chamado ligas metálicas, que é um chamado, né? E elas têm assim, isso ocorre porque entre alguns orbitais, alguns subníveis específicos, não orbitais, subníveis específicos, subníveis de elétron lá, nós vimos o SPDF lá, lembra dos subníveis? Então, principalmente subnível S e D, entre esses metais, ocorre vamos dizer assim, fluem os elétrons, eles se movem livremente entre 2 metais, conforme é feita essa ligação. Então, esse A, então vamos dizer vamos colocar assim, fluem os elétrons. Então, eles se movem muito elétrons. E essa fluência, esse movimento do elétron entre esses metais, também é chamado de nuvem de elétrons, que vão dar uma característica específica aos metais. Que característica específica? Por exemplo, normalmente essas ligações são ligações fortes e tem algumas propriedades, né? As propriedades são, vamos colocar aqui algumas das propriedades. Maleabilidade.
Todos? Não, há algumas exceções. Então você pega um metal, você consegue pegar essa ligação metálica, aqui tem uma faca, ó, maleabilidade. Fazer com que ele, um arame que você pode torcer, dobrar, então ele fica maleável, você trabalha com ele facilmente. Alto ponto de fusão e ebulição, né? Fusão, para fundir os metais, gasta muita energia. Nem precisa falar para fazer ebulição, então. Ductibilidade. O que seria ductibilidade? São duros, são resistentes? Duros, são duros, né? Dá um certo brilho e uma das principais características das ligações metálicas são a sua alta condutividade elétrica, exatamente por esses elétrons fluírem com uma certa liberdade entre os orbitais SD dos elementos que estiverem nessa ligação metálica. Então eles fluem, esses elétrons, por isso eles transportam facilmente energia elétrica, né? Por isso eles conduzem, não necessariamente. Então, por isso, condutividade alta. Condutividade o quê? Elétrica. Então, só ver porque os fios, os cabos, os que fazem os condutores elétricos aí são metálicos, de cobre, ligas de cobre, enfim, ligas metálicas, né? Muito bem. Então, na sequência, vamos fazer um detalhamento.